Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Assim está escrito: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu prova, deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o tempo da oportunidade. Esse texto está inserido quando Paulo, apóstolo, estava em Atenas, no cumprimento do seu trabalho, na realização da obra missionária que Deus havia lhe confiado, e onde quer que ele chegava, ele sempre estava anunciando Jesus, estava fazendo discípulos de Jesus, pregando, ensinando e colocando responsáveis para dar continuidade ao trabalho. E ele então seguia o seu caminho. Quando ele passou pelo Areópago, ele observou ali que certamente era um lugar onde reunia muitas pessoas. E neste lugar, no Areópago, havia ali vários altares, como que a dizer, para cada tipo de crença, tinha lá um altar estabelecido, e as pessoas que tinham inclinação para aquela crença, estampada naquele altar, se dirigiam a ele para fazer ali, quem sabe, seu pedido, sua adoração, sua veneração. E nós sabemos que estes altares que são levantados e oferecidos a deuses estranhos, eles não têm nenhum poder, não têm nenhuma eficácia, não pode estender a mão, não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é amor, não pode livrar, nada eles podem fazer. Mas o adversário, como ele é muito sagaz, muito astuto e muito manipulador, ele consegue seduzir e enganar o coração das pessoas e despertar nelas uma crença nestes altares estranhos que eles têm o poder de realizar alguma coisa. Quando à luz da palavra de Deus, o único que pode realizar alguma coisa é o Deus vivo e verdadeiro. É o Deus soberano, é o Deus único. Não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém que se compare a ele, que esteja em pé de igualdade com ele. Ele está acima de tudo e de todos. Governa sobre todos. Direciona e tem o seu plano estabelecido na vida de cada pessoa que ele permite que venha à existência nesta terra. Mas ali no Areópago tornou-se comum este tipo de coisas, como nos nossos dias acontece em vários lugares. São tantos tipos de altares que as pessoas levantam, cada um por defender uma causa, levanta ali um altar, faz ali o seu pedido, achando que daquela forma estará recebendo alguma coisa, quando isto é um desvio de finalidade. Porque a razão de edificar um altar é para que ele fosse consagrado ao Senhor e naquele altar nós tivéssemos a oportunidade de ter um encontro com Deus. E deste encontro resultaria, então, na renovação da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da esperança, da alegria, e a nossa visão se abriria com expectativa para o que Deus pode fazer nos dias que estão por vir, na nossa vida e também por nosso intermédio. Porque Deus trabalha através das pessoas. Ele as chama,
capacita e usa no seu nome e no seu poder. E todo o resultado oriundo daquele trabalho realizado através daquele servo, daquela serva do Senhor, ele é tributado em honra e glória ao Senhor nosso Deus. Então Paulo, quando estava tendo um tempo ali, ele passou por ali, encontrou vários altares ali, cada um com a sua designação. E ele encontrou um altar que ele admirou-se daquele tipo de altar. Como tantos ali eram devotados a alguma pessoa, a alguma coisa ou celebridade, ele encontrou um que dizia: ao Deus desconhecido. E quando ele está passando ali, ele observa e ele vê este altar, o Espírito de Deus tocou forte no coração dele. E ele, a partir deste altar, ele então abriu a oportunidade e começou a falar com aquelas pessoas a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte: porque, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, ao Deus desconhecido. E ele pegou esta palavra para, através deste ponto, anunciar Jesus para os atenienses, para que eles fossem libertos daquela idolatria, daquela superstição, porque as pessoas são supersticiosas e elas precisam ser libertas, porque isto é um engodo, é um engano, é uma mentira. A superstição, ela não tem poder nenhum na vida das pessoas, mas as pessoas se deixam levar por ela e aí ficam criando este tipo de coisas. Então Paulo, através deste, ele disse: ao Deus desconhecido. Então este Deus que vocês dizem honrar sem conhecê-lo, é o que eu anuncio. Então eu agora vou dizer a você, quem é este Deus que vocês não conhecem, mas que eu o conheço e o sirvo. E vou dizer quem ele é e o que ele faz e qual a maneira dele trabalhar em função das pessoas. E aí ele começa dizendo então: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, que eram os que estavam ali. Eram santuários, eram altares feitos pelas mãos dos homens e que se curvavam diante deles, prestando-lhes adoração. Mas o Deus desconhecido que Paulo estava anunciando, ele disse que este Deus não habita em templos humanos, feitos por mãos de homens. Porque o próprio Salomão disse: eis que os céus e o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei ao Senhor. Então ele entendeu que Deus é maior que o templo. Deus é maior que tudo. Deus é maior que todos. Porém, este Deus desconhecido, que Paulo passou a anunciar, que ele não é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todas as pessoas, conforme diz aqui, a vida, a respiração e todas as coisas. Então, tudo o que nós temos necessidade da nossa provisão, para nossa sobrevivência ou vivência na terra, vem das mãos do Senhor nosso Deus. Este Deus que é Senhor e que é soberano. É o Deus que trabalha, que cuida, que direciona, que protege, que livra, que abre caminhos e oportunidades para
que as pessoas possam caminhar por ali. Este, então, é um Deus operante, é um Deus ativo, é um Deus dinâmico, é um Deus que sempre está se movimentando em favor da criatura formada pelas suas mãos, a sua imagem e semelhança. Então, é um Deus que se dá a conhecer. Ao passo que eles, não conhecendo, diziam ao Deus desconhecido. E Paulo, então, começa a mostrar aqui que este Deus, embora habitando no alto e sublime lugar, e estando acima de tudo e de todos, é um Deus que se deixa a conhecer. Porque, embora Deus sendo imanente, muito acima de nós, muito além no seu pensamento, nas suas obras, na sua maneira, na sua essência, ele é, além de ser um Deus transcendente, que transcende, que ultrapassa a tudo e a todos, ele é também um Deus imanente. Ou seja, é um Deus que se deixa conhecer, que se faz habitar no coração do ser humano, para ali, então, manter momentos de comunhão na vida das pessoas, para que elas o conheçam e elas tenham a Deus no seu coração. Então é um Deus que se deixa conhecer. Ele se dá a conhecer. Ele é quem se revela para cada um de nós. E seguindo ele diz, e que de um só ele fez toda a geração dos homens. A Bíblia conta isto. Diz este fato, que Deus formou o homem do pó da terra. E ao criá-lo à sua imagem e semelhança, colocou-o no jardim para arar a terra, cuidar de tudo que Deus havia criado e formado, e dominasse sobre aquelas coisas. E quando Deus observou que aquele homem era só, ele então fez uma mulher de um osso da costela, que tirou de Adão, formou aquela mulher, trouxe a Adão, estabeleceu ali o primeiro casal. E através deles iria se multiplicar ou procriar a espécie humana, de onde descenderiam filhos e por aí vai, e uns gerando para ocupar os espaços que Deus criou na terra para a humanidade e, portanto, nós viemos de lá. Por isso diz a palavra, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Agora, observe como este Deus, ele se importa, ele se preocupa, ele está atento, ele não está distante das pessoas. Então diz aqui, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando. Quem determina é Deus, não é os homens. Os homens querem determinar a Deus para Deus fazer alguma coisa, como que obrigá-lo. Mas isso é um pensamento tolo, fora de sentido e sem nenhuma base bíblica. Quem determina é Deus, que tem em si o poder. Então, determinando os tempos já dantes ordenados, que ele já antes fez esta determinação com relação ao tempo deste, daquele outro, tudo isso foi determinado por Deus. E mais ainda, não somente o tempo da pessoa viver na terra foi determinado por Deus, como também os limites da sua habitação. Os lugares aonde estas pessoas deveriam morar. Tudo isto são princípios da palavra de Deus que confirmam que Deus está no controle de todas as coisas e que nada foge diante dos seus olhos. Então é um Deus que sempre está ali, presente, um Deus que se deixa conhecer. E quando nós observamos aqui, ele diz o seguinte, para que estas pessoas que vêm no tempo determinado por Deus,
no espaço determinado por Deus, que na vivência deles ali, eles pudessem fazer o quê? Buscar ao Senhor. Entender que eles estão ali por permissão de Deus, por demonstração do amor de Deus, e com toda a revelação necessária para que estas pessoas pudessem olhar para Deus com gratidão, com reconhecimento da sua soberania e então se dedicar a servirem ao Senhor. Para que pudessem buscar, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe. Deus não é Deus de longe. Ele é o Deus de perto. É o Deus que está próximo, atento a todo instante sobre a nossa vida. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui está revelada a dependência que nós temos de Deus. Nós não conseguimos viver sozinho, nós não conseguimos nos mover e não conseguimos existir. Então são ações da nossa vida, realidades que nós vivemos, que elas estão ligadas à nossa dependência diante de Deus. Porque o poder para a nossa vida, para a respiração, para se mover, para existir, vem de Deus sobre a nossa vida. Então é Ele que mantém a nossa respiração. É Ele que mantém em nós os movimentos para que possamos nos locomover aqui, ali e acolá, dentro do propósito de Deus. Então diz, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Então, se nós, que somos da geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Então, eram esses os tipos de altares que estavam ali e pelos quais as pessoas estavam oferecendo súplicas, orações, intercessões, sacrifícios. Estavam cegamente crendo naquelas coisas. Então ele diz aqui que a divindade, ela não é semelhante a ouro, prata, pedra esculpida ou artifício, segundo a imaginação dos homens. Os homens fazem uma imaginação de como é Deus, de como foi Jesus, e através daquela imaginação eles criam alguma coisa e colocam diante das pessoas e aquilo vira realmente uma fonte de comércio. E as pessoas deixam o seu coração se dobrar diante daquelas coisas que não vão lhe trazer nenhum benefício para a sua vida de fé. E ele continua a seguir. Aí entra o ponto em que li nesta noite, dizendo o seguinte, que Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Ou seja, os tempos da ignorância é o tempo em que a pessoa ainda não tem o conhecimento de Deus na sua vida. A revelação de Deus para a salvação. Está vivendo como que cega pelo pecado, distante e indiferente à vontade de Deus. Então, ele trouxe àquelas pessoas do Areópago uma mensagem centrada na pessoa de Jesus que poderia impactar o coração daquelas pessoas. E ele começa a dizer o seguinte, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, dando a entender que a estas pessoas que viveram na ignorância sem o conhecimento, Deus não vai cobrar delas aquilo de que elas não tiveram conhecimento. Mas chegou o momento de Deus se revelar. E ele revelou-se através dos profetas e, ultimamente, através do seu Filho Jesus. Então, desde que
o Senhor Deus manifestou-se através da humanidade e na pessoa de seu Filho Jesus, que consumou a obra da redenção, então, a partir deste momento, então as pessoas já têm ciência, já têm conhecimento de Deus e do plano de Deus. E o que acontece é que umas decidem-se por seguir ao Senhor e outras continuam nas suas práticas, no seu pecado, distante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ele anuncia agora. Ele abre a oportunidade. É o Deus que dá oportunidade às pessoas, que ele não as julga e sentencia no seu estado, sem antes manifestar o seu amor através da sua misericórdia, em oferecer oportunidades para que as pessoas sejam libertas e salvas e então venham ao conhecimento do Senhor nosso Deus. Então, ele conhece, ele anuncia agora a todos os homens. Ninguém fica de fora. E em todo lugar, nenhum lugar ficará esquecido. Mas em todos os lugares, no recanto da terra, onde haja vida humana, ali haverá sim a proclamação da palavra de Deus. Para que eles ouçam e compreendam o amor de Deus por eles. E continua dizendo, porquanto, por que é que Deus anuncia agora, não leva em conta os tempos da ignorância, quer dizer, abrindo oportunidade para que as pessoas reconheçam diante de Deus qual é o seu estado, a sua conduta e possam se voltar para Deus. Então o Senhor Deus perdoa, liberta, transforma e prepara para aguardar o seu encontro maravilhoso. E o apóstolo diz que isto faz Deus, mas também ele tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Então, Jesus foi destinado por Deus para vir realizar esta obra. E quando ele veio, ele disse, eis aqui no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. E Jesus fez a vontade do Pai. Então, agora ele determinou um dia em que vai reunir todas estas pessoas que tiveram a oportunidade, que ouviram a proclamação da palavra de Deus, que ouviram falar do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, e uns creram e seguiram, e outros não creram e continuaram no seu estado pecaminoso. Mas diz a palavra que este dia que Deus tem determinado, ele vai julgar com justiça. Deus não vai cometer nenhuma injustiça. Deus não vai inocentar o culpado e culpar o inocente. Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Deus não se vende por dinheiro, por amizade, por benefícios e por tantas outras coisas que são comuns entre os homens. E, portanto, o julgamento deles é imperfeito. Mas, assim como Deus é justo, o seu julgamento também será justo. Não tem como ser diferente. Se Deus é justo, ele vai agir com justiça. E a justiça não vai pender para um lado ou para o outro. A justiça, ela é reta, ela é perfeita. Então, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Quer dizer, as pessoas, ele vai julgar. O mundo que creu e o mundo que não creu. Ele vai julgar estas pessoas. E diz que a prova que Deus deu, visível, de que isso está marcado para acontecer, foi em ele ter ressuscitado dos mortos o varão que ele destinou.
E disto deu prova, conforme está aqui, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem Deus ressuscitou dos mortos? O Senhor Jesus. Então, no Senhor Jesus, na sua ressurreição, está firmemente estabelecido a prova, a certeza do que Deus anunciou através do apóstolo àquelas pessoas da cidade de Atenas, mais especificamente aqueles que estavam naquele Areópago, e deles a seguir por tantos quantos em todas as partes e em todos os lugares, conforme está escrito aqui, a todos os homens e em todos os lugares, a eles foi dado o conhecimento de Deus através da sua palavra, para que eles então pudessem tomar uma decisão de crer em Deus e servi-lo. Porque ele determinou este dia e vai fazer o seu julgamento de maneira justa. Ninguém vai poder ou pode acusar a Deus de injustiça. Deus não é justo, não é injusto. Deus é justo. A justiça permeia as bases do seu trono. Justiça e verdade, misericórdia e graça. Tudo isso estão entrelaçados neste Deus que se deixa a conhecer e que, pelo seu amor e cuidado, e como também responsabilidade, este Deus, então, se dá a conhecer através de oportunidades que ele cria para que as pessoas abram o entendimento e venham a compreender o grande e maravilhoso poder de Deus de agir e operar todas estas coisas. Porque Deus não quer que nenhuma alma pereça, mas que todos venham ao arrependimento e, através do arrependimento, ao conhecimento da verdade. E sendo liberto, eles então estarão sendo transformados para viver segundo a vontade de Deus e com uma promessa da vida eterna com Deus, que não tarda a acontecer. A promessa da palavra de Deus é que isto não vai levar muito tempo para acontecer. Mas nós precisamos crer a todo instante, porque não sabemos quando será o dia ou a hora em que Jesus virá para levar os seus filhos para a sua glória e depois, então, estabelecer-se-á este julgamento que Deus vai fazer com justiça. Com justiça. Porque se existe um tempo de haver uma transformação, uma mudança, é o tempo presente. É o tempo que nós estamos vivendo, que é chamado o tempo da misericórdia. Então, a misericórdia triunfa do juízo. Ela vem antes do juízo, porque a misericórdia abre portas e oportunidades para que as pessoas se acertem com Deus. Porque depois vem o juízo. Porém, o juízo será justo, mas será sem misericórdia. Não haverá mais misericórdia no dia do juízo. O tempo da misericórdia é o hoje, é o que estamos vivendo. Quando chegarmos lá ao juízo de Deus que vai julgar com justiça, não haverá mais o exercício da misericórdia, e sim da justiça. Então, foi isto que Paulo trouxe para aquelas pessoas. E uns, quando Paulo começou a falar sobre isto, e falando sobre a ressurreição de Jesus, eles disseram, olha, nós vamos te ouvir numa outra oportunidade, numa outra ocasião. Uns começaram a zombar e escarnecer de Paulo. Por quê?
A idolatria, o que dominava o coração deles, era muito forte. E quando Paulo vem falar uma coisa totalmente diferente daquilo que eles estavam fazendo, eles começaram a zombar de Paulo. É assim mesmo. Quando você vai falar de Jesus para as pessoas, o que é que Jesus fez e como você pode, então, estar unidos a Cristo pela fé, estas pessoas começam a zombar e achar que isto é uma ilusão, é uma coisa que não vai acontecer. Mas Jesus deu provas e nós, pessoalmente, somos uma prova do poder de Jesus em se revelar para nós, nos libertar e salvar. Então, estamos aqui como esta prova, esta garantia do que o poder de Jesus faz na vida das pessoas quando elas se devotam a servi-lo e a seguir o seu caminho. Então, observamos que as oportunidades estão aí. Até quando elas irão, nós não sabemos. Mas sabemos que elas terão um tempo para terminar. O dia da oportunidade está aberto, mas vai chegar o tempo em que ele vai se fechar. E quando se fechar as oportunidades, não haverão outras oportunidades. Porque o que passou, passou. Não tem como voltar atrás, não tem como atrasar a chegada, não tem como forçar a porta depois que ela esteja fechada para ver se alguém consegue entrar. Não, só conseguimos entrar para a salvação no tempo da misericórdia, no tempo que Deus estabeleceu para a proclamação do seu amor e da sua palavra. Este é o tempo da misericórdia. É o dia da oportunidade que Deus nos abriu. E quando nós reconhecemos e aproveitamos a oportunidade que Deus criou para nós, nós vamos, inevitavelmente, ser alcançados pelo Senhor, libertos por Ele e transformados. E com gratidão, nós vamos nos afirmar diante dEle e segui-lo até o fim, porque a esperança do nosso coração, ela será alimentada pelas promessas que existem na palavra de Deus. Então, quando olhamos sobre este ponto, nós precisamos estar decididos a viver de prontidão e não deixar escapar a oportunidade e nem nos ocuparmos com outras coisas, julgando que este tempo seja longo ainda, porque nós não sabemos até onde vai esta duração. Então temos que viver o hoje de maneira correta diante do Senhor, porque pode ser hoje o dia da vitória. Pode ser hoje o dia do arrebatamento. Pode ser hoje o dia que romperemos as nuvens para irmos ao encontro do Senhor na glória celestial. Então, é devido a isto que nós não podemos descuidar e misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Uma vez que somos de Deus, o que é do mundo não nos serve mais, não cabe em nós. Nós agora vivemos num outro nível, numa outra direção, porque estamos servindo a Jesus Cristo pela fé e através da manifestação da sua graça, ele vai nos fortalecendo a cada dia. Então, observe que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus está chamando as pessoas para o arrependimento. O prazer de Deus é que elas arrependam-se do seu caminho, do seu pecado, desta vida distante de Deus e venham para Deus. A partir do momento que se aproxima diante de Deus, recebe dele a sua presença, a sua graça,
libertação e transformação de vida, você passa a ser um instrumento de Deus na terra e vai então proclamar em alto e bom som a palavra de Deus. Que eu e você possamos atentar para isto e aguardar com expectativa este dia que Deus tem determinado, mas que o nosso trabalho, nosso dia a dia, a nossa conduta, ela seja louvável diante do Senhor, para que não venhamos arcar um juízo com vistas a uma condenação. Mas se servindo a Deus estamos, nós o enfrentaremos com a expectativa da recompensa que o Senhor Deus dará a cada um de seus filhos que for fiel até o fim, até a morte. Este receberá do Senhor a coroa da vida. Esta coroa nós esperamos. Paulo, no seu tempo, esperou, quando disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me resta a coroa da justiça que me está reservada. Para mim e para você, tem recompensas de Deus reservadas para manifestarem-se naquele dia em que estaremos face a face com o Senhor. Que Deus continue nos ajudando e abençoando, fortalecendo o nosso coração, firmando as nossas convicções para irmos até o fim. E isto o faremos em nome de Jesus, porque nós tributamos glória, louvor e adoração a Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.